Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. E aqui estamos de novo, segundo dia da novena de Natal. Segundo dia. De novo a nossa querida diretora Sabrina. E hoje, nosso formador dos professores, formador dos membros do Instituto, Danilo Gustavo, o mais famoso em nosso meio. Nosso professor, muito bom ter você aqui, professor, para conversar um pouquinho sobre o Natal e essa preparação que nós estamos buscando fazer. Aproveitando a presença do nosso professor, o mais famoso, siga a gente nas redes sociais. Eu vi hoje que nós superamos os 7.000. Olha só, o senhor tem quanto na sua rede social? Humilha aí. Não sei. Superamos 7.000 inscritos, né, no Instagram do Instituto Antônio Roio Marim. Então, siga a gente no Instagram, @Antônio Roio Marim. Você fica sabendo de todas as novidades. Já fechamos um auditório para o congresso do ano que vem. Então, vai seguindo a gente para saber de todas as novidades. Também entre no nosso site, www.antonioroiomarim.com.br. Lá você pode comprar nossos cursos. Comprando os nossos cursos, você está ajudando a manutenção do Instituto. E também pode clicar na abinha Adote um Aluno e ajudar o nosso apostolado a continuar crescendo. Então, seja bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado pelo convite. Ainda mais em data tão preciosa, né? O professor Danilo vai vir 2 dias também, igual Isso. a professora Mônica. A gente quer 2 vezes. 2 vezes. Então, tá bom. Uma alegria. Professor, o que nós podemos meditar hoje para ajudar também as famílias que estão nos acompanhando e querem viver bem esse momento de preparação? Sim. A meditação, que é uma meditação pessoal, né? Que eu queria partilhar com vocês e com todos aqueles que estão nos acompanhando na novena. E depois até um convite a visitarem o nosso belíssimo sacrário, né? Nós temos aqui um belíssimo sacrário. E isso é fruto de uma meditação pessoal minha, né? Como já disse, que ocorreu, né? Então eu vou descrever o nosso sacrário aqui e aí depois fica o convite para você ir lá e não só olhar, mas rezar, né? Rezar acima de tudo, porque ali está nosso Senhor, né? Tal qual, isso é incrível. Se a gente meditasse nisso e deixasse o Espírito Santo convencer a gente dessa verdade, já seria o suficiente, né? O mesmo menino que nasceu da Virgem Santíssima há 2024 anos atrás, óbvio, ele não é mais um menino, né? Ele está ressuscitado e glorioso, mas estando ressuscitado e glorioso, ele pode voltar a ser menino. Mas ele está ali, né? Ele está aqui, né? Esse lugar que a gente pisa, isso é um solo eucarístico, né? Então, uma das coisas que eu tenho buscado exercitar diante do Santíssimo é deixar que essa ficha caia, né? É o menino Jesus quem está aqui, né? É ele quem está aqui. Não tem diferença nenhuma, usando termos filosóficos, a não ser acidental, né? Eu conheço o Eduardo há 23 anos, 24 anos, né? Acho, no mínimo. No mínimo, né? O Eduardo que eu conheci há 24 anos atrás é o mesmo, só tem uma diferença acidental, só isso. A gordura. Uma diferença acidental. Né? A Sabrina que eu conheço há 10 anos também só uma diferença acidental. A né? idade mesmo. Mas assim, substancialmente a pessoa é a mesma, né? O ser é o mesmo, né? Então, aquele mesmo menino que nasceu há 2024 anos atrás, ele está presente ali em cada sacrário, né? Então eu estava rezando e aí, de onde que veio essa meditação, né? Eu acho que ela é um presente do Padre Pio, porque eu estava olhando ali para o nosso sacrário, para o nosso altar. Então nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Porque esse colégio é o Mater Puríssimo, esse colégio é dela. À direita, seu castíssimo esposo, São José, né? Nós
estamos na cidade dele, nós somos joséenses, né? Então, na cidade dele, na paróquia, né? Na paróquia Catedral, dele. Né? Exatamente. São José, que nós estamos situados como colégio. Sim. Só que aí tem o Padre Pio ali. E aí eu comecei a pensar, aonde que o Padre Pio se encaixa nesse negócio todo, né? Porque você vê assim, né? Foi um presente belíssimo que a gente ganhou e a gente é extremamente grato, né? Inclusive, abrindo um parênteses, um sacerdote muito querido, amigo nosso, né, que esteve aqui recentemente, ele falava da importância, porque às vezes a gente quer ensinar a criança a rezar, né? Mas se nós que somos adultos temos até dificuldade de nos concentrarmos na oração, a gente que malemar sabemos o que é a oração, a gente sabe, a gente tem consciência da importância da oração, uma criança ela não tem isso, né? Então você precisa dar elementos para a criança se agarrar, né? E ela conseguir rezar do jeito dela, né? E hoje eu estava no sacrário, eu levei as minhas filhas, né? A Cecília estava lá. E aí, como era um momento só nosso, não tinha ninguém no sacrário, só a gente, então a Cecília se sentiu à vontade. E ela foi lá e ela ficou fitando a imagem do Padre Pio, mas fitando, assim. Foi uma coisa, assim, bonita de se ver, né? Por quê? Porque ela é uma criança, né? Sim. E é aquilo que chama a atenção para ela, né? E ela ficou olhando, né? Mas aí, aonde que... Fecha parênteses, né? Aonde que o Padre Pio se encaixa em tudo isso, né? E aí a gente precisa se recordar do seguinte, né? O Padre Pio é filho de quem? São Francisco de Assis, né? São Francisco é quem inventou o presépio. Verdade. Né? E então o Padre Pio está ali para mostrar para a gente que tudo aquilo ali é um presépio, né? E aí eu comecei a meditar, porque no presépio tem Jesus, e Jesus está ali em corpo, sangue, alma e divindade, né? Inclusive, se ele quiser se colocar na forma de um bebê, ele está ali, né? A mãe dele está ali, temos Nossa Senhora de Fátima ali, né? Do outro lado tem São José, seu pai, né? Seu adotivo, porém queridíssimo pai. Sim. Né? E eu fui a Roma esse ano, né? E tive a graça de ver um pedacinho da manjedoura, né? Um pedaço da madeira da manjedoura. Nós não temos a madeira da manjedoura, mas nós temos um pedacinho do lenho da cruz. Sim. Né? Porque aquele menino que nasce que é colocado naquela manjedoura, depois ele será colocado numa outra manjedoura, nem um pouco acolhedora, né? Que é a cruz, né? E nós temos um pedacinho desse lenho aqui, né? Veja, tudo isso no nosso sacrário, né? Só que aí a meditação foi criando asas, né? E aí nós temos os Reis Magos, né? Que vêm de longe, né? E os Reis Magos, eles são quem? São todos os sacerdotes que visitam esse colégio, né? E eles nos trazem 3 presentes, né? Eles trazem para o menino 3 presentes. E esses Reis Magos, eles vêm presentear nós, né? Com ouro, incenso e mirra, né? O ouro é a Sagrada Comunhão, né? O incenso, que ele simboliza a oração, que sobe ao céu, né? É a oração das orações, que é a missa, né? Não tem oração maior do que a missa. E a mirra são tantas confissões ouvidas, né, no solo desse colégio, né? Porque a mirra ela tem essa função de preservar da degradação, de uma certa maneira, e do mau odor, né? Quando Dom Bosco ele se colocava na presença de uma pessoa que estava em pecado mortal, ele sentia o cheiro do pecado, né? Então, o pecado ele fede. Quando uma alma ela se confessa, ela recebe um bálsamo ali, uma mirra, né? Ela sai exalando um suave odor, né? Que é o odor da graça, né? Então,
os reis magos são os padres, né, que vieram nos visitar e nos visitam e que continuem vindo, trazendo ouro, mirra e incenso. Muitos de tão longe, né? Muitos de tão longe. Né? E aí nós temos os pastores. Né? E os pastores são quem? Os pastores somos todos nós. Né? Desde aqueles que estão à frente, cuidando do colégio, cuidando daqueles que cuidam do colégio, e também aqueles que cuidam dos menorzinhos do colégio, que são as nossas ovelhinhas, né? Que são as nossas crianças. Né? Então, os pastores somos nós. Né? E as ovelhas são essas crianças. Né? E a gente teve uma graça, a gente não consegue mensurar o tamanho dessa graça, né? Que foi a gente ter a consagração das nossas crianças ao anjo da guarda nesse ano, né? Porque os pastores, eles foram avisados por um anjo, né? E depois esse anjo veio acompanhado de uma multidão de anjos, né? E uma coisa que é central na educação de uma criança, de todo ser humano, na verdade, isso é o mais importante, tá? Se alguém pensa ao contrário, é porque, me desculpa a sinceridade, essa pessoa ainda ela não entendeu o que é o coração da educação católica. Né? O mais importante a se fomentar desde a tenra idade, né, é a pureza e a piedade. E não há criatura melhor para nos ensinar o caminho da pureza e o caminho da piedade do que os santos anjos. Né? Do que eles, né? Não é à toa que Santo Tomás de Aquino é chamado de doutor angélico. Poucos sabem disso, mas muito é por conta da pureza que Santo Tomás teve a vida inteira, né? O confessor do Tomás de Aquino, que o confessou na morte, né? Quando eu falo confessor, parece que era uma espécie de diretor espiritual. Não, é a pessoa que o confessou no leito de morte, né? Quando ele estava para morrer. Dizem que quando ele sai para chamar os outros frades para se reunirem em torno dele, né, porque eles sabiam, e o próprio São Tomás sabia, que havia chegado a sua hora, né, ele sai e todos falam, e aí? Né? E dizem que o confessor, antes de confessá-lo, estava tremendo, porque como é que eu vou fazer a confissão do Santo Tomás de Aquino, entendeu? E ele sai e ele fala, eu acabei de ouvir a confissão de uma criança. Então, Santo Tomás é o doutor angélico porque ele deixou-se levar pelos anjos, né? Como a Virgem Santíssima deixou-se levar pelos anjos. Ou ela já levava os anjos, né? Eu acho que ali era o contrário. Não é? Mas isso é uma coisa muito interessante. Então você vê todos esses elementos ali. E aí tem uma última coisa que eu queria partilhar, mas essa vai ficar subtendida. Né? Eu não vou dar resposta. Essa vai ser para a gente meditar. Né? Tem a estrela. Né? O que é a estrela? Ou quem é a estrela? Né? E se a gente quiser entender o que significa aquela estrela, é só a gente pegar o livro da Educação segundo a Filosofia Perene. No finalzinho do livro, no capítulo mais importante, que é o capítulo 10, o autor vai citar uma passagem do livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele diz assim, que aqueles que ensinaram a muitos, eles serão como estrelas na eternidade. Né? Então tem uma estrelinha. Tem. E aí fica subtendido. Né? Muito bom. Me faz lembrar também, né? O Instituto começou em 2020. Na verdade, a gente alugou o primeiro imóvel em 2019. E enquanto o imóvel estava em reforma, a gente passou todas as nossas formações, né? Todas as reuniões eram já no imóvel ali, em processo de reforma. Né? E um dia teve uma formação e um amigo nosso foi participar da formação, que é o Adriano, que é um numerário, né, do Opus Dei. E ao fim da formação ele falou, acho que foi com o Elton, né, o marido da diretora Sabrina, porque ele ficou muito impressionado com a formação que teve ali
E ele falou que teve um pouco de medo de chegar naquele lugar, porque era num bairro mais periférico da cidade, né? Para quem é de São José dos Campos, conhecido como Pinheirinho, quem é daqui sabe, né? Teve uma invasão ali em determinado momento, então o bairro ficou conhecido por conta dessa invasão. As pessoas depois saíram roubando as casas e tal. A polícia foi tirar, foi um caos. Então todo mundo conhece Pinheirinho, então falou: o colégio vai ser lá no Pinheirinho. Todo mundo assustava. Quando a pessoa perguntava qual é o endereço do colégio, a gente tentava falar: é perto do churrasquilo, é perto da Estrada Velha. Do Eldorado. Do Eldorado. Daí a pessoa falava: no Pinheirinho. Lá. Gerava um certo constrangimento ali das pessoas, um certo medo, né? E aí quando o Adriano foi lá, um abraço para o Adriano, não sei se ele vai assistir isso aqui, nem está mais aqui em São José dos Campos, mas tem vários amigos em comum. E ele saiu com essa reflexão, né? Ele falou que ele sentiu exatamente isso, de um lugar tão simples, né? Que era o início do colégio ali, aquele imóvel, e ter coisas tão ricas, tão boas, que eram as formações que tinha ali. Então ele fez essa mesma correlação, né, com o nascimento de Jesus, né? Um lugar tão simples, tão despreparado, assim, a olho nu, mas tendo algo muito bom acontecendo, né? Então, complementando, né, essa correlação do colégio, do instituto, com o presépio, né? Então é uma coisa que nos alegra bastante. Nossa, muito bonito, muito profundo mesmo. Desde já a gente agradece ao professor. Foi uma reflexão para a gente realmente fazer. Quem é do colégio, acho que vai sentir ainda mais vivamente essa meditação. Mas todos os pais que nos acompanham também, nossos alunos, porque na encarnação o verbo já se aniquila ali, né? Há um aniquilamento, mas na Eucaristia isso é mais profundo ainda. Como pode? Uma vez, uma aula, você disse, né, que lá no sacrário também Nosso Senhor está como Jesus manietado, preso ali. E nos esperando a nossa visita. E talvez a gente se preparando para o Natal, mas estamos esquecendo de visitá-lo todos os dias. Sim. Assim como esses reis, esses pastores, ali realmente há muito significado. Então, fica também essa reflexão para a gente. Ele está nos esperando, né? Sim. Não é só lá no Natal, no dia 25, mas essa preparação precisa ser cada vez mais próxima dessa realidade, né? A Eucaristia, ele está nos esperando. Muito bom. E lembrando que a palavra Belém significa a casa do pão, né? Então, Belém é indissociável da Eucaristia, né? Isso é impressionante. Né? Bom, caminhando aí para a gente rezar a novena. Sim. Vamos mais uma vez, né? Nós não estamos rezando o terço aqui, mas que vocês possam rezar o terço após a novena com as famílias, né? Para não ficar muito extenso. Sim. E antes um pouco, professor, o que o senhor tem para falar desse livrinho aí que está à sua frente? Ontem a professora Mônica também falou um pouco do livrinho. A Voz da Consciência, aí, o Paulo Godoy vai colocar o PDF para vocês também ler esse livretinho. Esse livro, né, até depois, se alguém ao receber quiser imprimi-lo, né, fazer algo mais ou menos nesse formato aqui e dar para alguém, é um excelente presente de Natal. Tá? Você veja só, ele começa falando de um ponto muito interessante. Eu não sei se a Mônica falou disso ontem, mas que Santo Agostinho foi uma das mentes mais extraordinárias que já houve na história da humanidade. É impressionante o que esse homem fez, e por conta do que ele fez, tanto que continua se sendo feito até hoje, né? E ele coloca um caminho, principalmente para quem não tem fé, né? Para quem quer achar Deus por vias lógicas, racionais, né? Que é um caminho. Mas o Santo Agostinho coloca um outro caminho, né? Que é o caminho das Sagradas Escrituras, né? Ele fala, Deus está ali. Por quê? Porque Deus se encontra pela fé. E a fé, vai dizer São Paulo, vem pelo ouvir, né? Esse ouvir aí pode ser entendido também como um contato com a palavra de Deus. Só que as pessoas não sabem como ler exatamente as Sagradas Escrituras, né? A maioria das pessoas pegam e saem lendo, né?
Tem gente que, inclusive, pega lá do Gênesis e acha, vou pegar do Gênesis e vou até o Apocalipse. É uma maneira, né? Nada impede, mas pouquíssimos são os que conseguem pegar no Gênesis e ter a perseverança de chegar até o Apocalipse, né? Ainda mais com fruto. E aqui o autor, ele faz uma proposta de onde começar e como começar, e de uma maneira acessível a qualquer criatura nessa terra. Tem aqui uma mãe, né, com seus 4 filhos, até uma mãe com 4 filhos, ela consegue fazer essa prática de iniciação das Sagradas Escrituras, né? Então esse livro é mais que uma mensagem de Natal, ele é um presente de Natal, né? E está querendo ensinar a gente a meditar. E quando a gente começa a meditar, é o modo como Deus fala conosco. Deus fala conosco através da meditação, né? Principalmente, excelentissimamente, né? Então aqui está um caminho, né, da gente começar a ter esse contato com a voz de Deus, né? Muita gente acha que Deus não fala com ela, é lei do engano, né? É a gente que não ouve, Não escuta. a gente que não escuta. E as Sagradas Escrituras querem nos levar a essa docilidade, né, com a palavra de Deus, com a voz de Deus, né? Aquela que se fez carne há 2024 anos atrás. Muito bom. Não deixem de baixar lá o PDF. Ainda hoje o Paulo vai colocar para nós. E agora vamos rezar nosso segundo dia da novena. Após a oração, nós vamos rezar o terço com as nossas famílias. Segundo dia. Não quiseste hóstia nem oblação, mas formastes um corpo. Considera a grande amargura de que o coração de Jesus devia sentir-se penetrado e oprimido no seio de Maria, no momento em que seu pai lhe colocou ante os olhos a longa série de desprezos, dores e agonias que teria de sofrer durante sua vida para livrar os homens de seus males. Eis como o profeta faz falar a Jesus. Desde a manhã o Senhor abriu-me o ouvido. Desde o primeiro instante de minha concepção, meu pai me fez conhecer a sua vontade, que eu levasse uma vida de penas, para ser depois imolado na cruz. E eu não contradigo. Entreguei meu corpo aos que me batiam. Tudo aceitei para a vossa salvação. Almas queridas, desde então abandonei meu corpo aos flagelos, aos cravos e à morte. Tudo quanto Jesus Cristo teria de sofrer durante sua vida e na sua paixão, pairou ante seu espírito desde o seio de sua mãe. E ele o aceitou com amor, mas para resignar-se a esse sacrifício e para vencer a repugnância natural dos sentidos, ó Deus, que angústia e que opressão não sofreu o coração inocente de Jesus. Ele sabia de antemão o que devia sofrer, ficando encerrado 9 meses na escura prisão do seio de Maria. Sabia a que humilhação e penas devia sujeitar-se, nascendo numa fria gruta que servia de abrigo aos animais, e passando depois 30 anos na oficina de um pobre artífice. Sabia que os homens o tratariam como um ignorante, um escravo, um sedutor, um criminoso digno de morte e da morte mais infame e mais dolorosa que se possa infligir aos celerados. Nosso amantíssimo Redentor aceitou tudo isso a cada instante, e assim, a cada instante, sofreu em conjunto todos os tormentos e todos os opróbrios que o aguardavam até a sua morte. O próprio conhecimento de sua dignidade divina lhe fazia sofrer mais profundamente as injúrias que deveria receber dos homens, e nunca as perdia de vista. A minha ignomínia está todo dia diante de mim, dissera pelo profeta, e por essa ignomínia entendia sobretudo aquela confusão que devia provar um dia, vendo-se despojado de suas vestes, flagelado, suspenso por 3 cravos de ferro, e vendo assim terminar a vida no meio dos desprezos e maldições desses mesmos homens pelos quais morria. Foi obediente até a morte da cruz,
E por quê? Para salvar a nós, pecadores miseráveis e ingratos. Ah, meu amado Redentor, quanto vos custou desde a vossa entrada neste mundo o livrar-me do abismo em que me lançaram os meus pecados. Para me libertardes da escravidão do demônio, ao qual me vendi voluntariamente, entregando-me ao pecado, quiseste ser tratado como o pior dos escravos. E eu, sabendo isso, contristei muitas vezes o vosso amabilíssimo coração, que tanto me amou. Mas já que vós, que sois inocente e que sois o meu Deus, aceitastes por meu amor uma vida e uma morte tão penosas, aceito por vosso amor, ó meu Jesus, todas as penas que me vierem de vossas mãos. Eu as aceito e abraço porque me vêm dessas mãos transpassadas um dia para me livrarem do inferno que tantas vezes mereci. O amor que me testemunhastes, ó meu Redentor, prontificando-vos a sofrer assim por mim, obriga-me deveras a resignar-me por vós a todos os sofrimentos, a todos os desprezos. Senhor, pelos vossos méritos, dai-me o vosso santo amor. O vosso amor tornar-me-á doces e amáveis todas as dores e todas as ignomínias. Amo-vos sobre todas as coisas, amo-vos de todo o meu coração, amo-vos mais do que a mim mesmo. Mas no decorrer de toda a vossa vida, destes-me tantas e tão grandes provas de vosso amor, e eu ingrato, após tantos anos de existência, que prova de amor vos tenho dado até agora? Fazei, pois, ó meu Deus, que nos anos que me restam de vida, eu vos dê qualquer prova do meu amor. Não ousaria, no dia do juízo, aparecer diante de vós, pobre como sou atualmente, e sem nada haver feito por amor de vós. Mas que posso fazer sem a vossa graça? Só posso pedir, me ajudeis, e mesmo essa oração é um efeito da vossa graça. Meu Jesus, socorrei-me pelos méritos das vossas dores e do sangue que derramastes por mim. Santíssima Virgem Maria, recomendai-me a vosso Filho, Divino Filho. Conjuro-vos pelo amor que lhe tendes. Considerai que sou uma das ovelhas pelas quais vosso Filho deu a vida. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo, conhecendo a encarnação de Cristo, vosso Filho, pelos méritos de sua paixão e cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai,
e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que participaram conosco desse segundo dia. E fica o convite, amanhã, terceiro dia, caminhar conosco esses 9 dias de oração e preparação para o Santo Natal. Muito obrigado, professor Danilo. Que isso, uma alegria. Foi uma noite especial. Sim. Vamos para o terceiro dia, se Deus quiser. Boa noite, Ave Maria Puríssima, Sem pecado concebida. concebida.